Brasileiro, professor de escola em Utah, é acusado de abuso de menores e foge do país. Brasileiro foragido de Minas Gerais após cometer assassinato é preso em Massachusetts. A ICE anuncia que deportou outro brasileiro que vivia ilegalmente em New Jersey após ser condenado por homicídio no Brasil. Ginasta brasileira Rebeca Andrade cumpre a agenda em Nova York e encontra a adversária e amiga Simone Biles. E brasileiros ficam em primeiro lugar no ranking mundial de uso de inteligência artificial. E o mais curioso, apontado pelo levantamento, é que eles conseguem descobrir diferentes formas de usar o programa de inteligência artificial em praticamente tudo que fazem no dia a dia. Boa noite. Boa noite. Pais de estudantes de uma escola de Utah pedem ação das autoridades depois que os diretores da instituição de ensino falharam em averiguar denúncias contra um professor que é brasileiro. O homem foi acusado de abusar menores de idade e, segundo os pais, teria fugido para o Brasil após saber das denúncias. Hoje, foragido, ele enfrenta 31 acusações de abuso contra pelo menos 2 alunos. I want the administrators held accountable. This is absolutely, totally unacceptable and will not be tolerated. Em entrevista à rede de TV local da ABC, esta mãe expressa a revolta dela e de outros tutores com um escândalo envolvendo o professor brasileiro da Rockwell Charter High School. O homem, de 39 anos, era um professor de carreira na área de educação técnica e agora foi formalmente acusado de 31 crimes graves cometidos contra as adolescentes, incluindo estupro e abuso sexual forçado. Os casos foram descobertos em dezembro, quando as vítimas contaram aos pais, que entraram em contato com a escola pedindo ações urgentes. I have chosen to actually take my children out of this school. Investigações descobriram que o brasileiro abusou de 2 de suas alunas ao longo de vários meses. A mais nova delas tem 15 anos. Os crimes ocorreram tanto na escola pública onde ele lecionava, quanto fora dela. Após descobrir que havia sido formalmente denunciado à polícia, ele fugiu para o Brasil. Identificado como Ricardo Prins, o brasileiro acusado dos crimes é casado e tem filhos. Ele disse às autoridades que sua ida ao Brasil foi em decorrência de uma emergência familiar, mas não retornou na data estipulada. A polícia tenta agora a extradição do brasileiro para que ele responda pelos graves crimes em solo americano. É triste e lamentável ver a nossa comunidade brasileira envolvida mais uma vez em crimes repugnantes como esse. No caso, o autor desses bárbaros crimes, muito esperto, conseguiu fugir para o Brasil, já que o Brasil, a nossa Constituição, proíbe a extradição de brasileiros natos, então ele responderá ao processo lá em total liberdade, e após a sua condenação aqui nos Estados Unidos, no estado de Utah, onde as penas para cada crime, para cada criança vítima é de até 20 anos de reclusão, o governo americano terá, então, que requisitar a execução dessa pena no Brasil, através do Superior Tribunal de Justiça, para que, então, o brasileiro possa dar início ao cumprimento da pena através da execução, já que o crime de estupro de vulnerável também é reconhecido no nosso ordenamento jurídico, através do artigo 217-A do Código Penal brasileiro. Enfim, até a condenação e até a execução desse processo, ele ficará livre, leve e solto em território brasileiro, sem que nada lhe aconteça, infelizmente. Agentes de imigração anunciaram a prisão de um outro brasileiro procurado por assassinato cometido em Minas Gerais. Ele estava vivendo aqui nos Estados Unidos de forma irregular e foi encontrado no estado de Massachusetts. Essa é a foto divulgada pelas autoridades do momento da prisão. A identidade do brasileiro não foi divulgada porque, segundo os agentes, ainda existem questões pendentes com relação ao caso. Em nota, o ICE revelou que o homem é um foragido da justiça brasileira, procurado por cometer um assassinato. O crime aconteceu em Minas Gerais. As autoridades também revelaram que esse brasileiro entrou nos Estados Unidos como turista por Nova York em março do ano passado e violou os termos de sua admissão ao não sair do território, se tornando um imigrante ilegal. O Departamento de Imigração norte-americano só recebeu um alerta das autoridades brasileiras depois que o homem estava desaparecido aqui no país. Mas os investigadores conseguiram localizá-lo.
Agora, ele está sob custódia do ICE, aguardando os procedimentos de remoção. A chefe do Bureau de Boston, a polícia de remoções do ICE, disse que não permitirá que Fall River, onde o brasileiro estava vivendo, ou qualquer outra comunidade de Massachusetts, se torne um refúgio para fugitivos internacionais. E o ICE também anunciou que realizou a deportação de outro brasileiro que havia sido detido aqui no território norte-americano, onde vivia ilegalmente, enquanto era foragido da justiça do nosso país. O homem se chama Wederson Fernandes da Silva. Ele foi condenado a 13 anos de prisão por homicídio doloso e tentativa de homicídio. Os crimes aconteceram em 2010. Não há imagens do momento da prisão ou da deportação desse brasileiro. Em nota, o ICE disse que tudo aconteceu há poucos dias e que ele já foi entregue às autoridades do Brasil. O Wederson entrou aqui nos Estados Unidos em data e local desconhecidos das autoridades. Se sabe apenas que foi pela fronteira mexicana no sul do país. Ele estava vivendo em Newark, no estado de Nova Jersey. Depois do intervalo, a gente mostra o que a ginasta brasileira Rebeca Andrade anda fazendo pelos Estados Unidos. E na política, Trump anuncia que vai criar novo órgão para cobrar tarifas de outros países, incluindo o Brasil. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Ih, ô Evelyn, tá distraidão aí, tá vendo? Ih, que vacilo. Por que você não aproveita esse momento então para se inscrever aqui no canal, dar aquela curtida e deixar um comentário gostoso? A gente vai adorar, não esquece, né? Ativa o sininho, hein? Ativa o sininho. Nova York recebeu a visita da atual queridinha do mundo da ginástica, a brasileira Rebeca Andrade. Ela veio participar de um evento, mas não perdeu a oportunidade de realizar um desejo, conhecer a Big Apple. A Carolina Camargo tem as informações. Dançando na Times Square. Foi assim que Rebeca Andrade comemorou a realização de um antigo sonho, conhecer Nova York. A ginasta brasileira aproveitou a visita a trabalho para passear por vários pontos turísticos, como o Central Park, a Estátua da Liberdade e até assistir um tradicional jogo de basquete americano. Rebeca veio para Nova York para participar de um evento na NRF, a maior feira de varejo do mundo, com a missão de inspirar e mostrar que é possível superar desafios e chegar longe. No depoimento, ela contou que a mãe foi sua maior incentivadora. Ao invés dela cortar minhas asas, ela foi a pessoa que mais me deu impulso para eu voar, sabe? Ela queria que eu seguisse os meus sonhos e conquistasse as minhas coisas com as minhas próprias pernas. Mas ela estava sempre lá, do meu lado, pro que eu precisasse. Apesar de estar em outra cidade, se eu ligasse para ela e falasse, mãe, vem pra cá, chorando ou não, ela dava um jeito de chegar lá, tipo, no dia seguinte e estar comigo, sabe? Então, o apoio da minha família foi essencial para que eu continuasse essa vida que é muito corrida, né, e difícil. E a minha vontade também, né? No palco, um reencontro marcante. Rebeca abraçou a ginasta americana Simone Biles, sua maior adversária e considerada a melhor do mundo. As duas disputaram as Olimpíadas de Paris e Rebeca derrotou Simone na prova solo da ginástica artística. Na entrevista, Simone elogiou o Brasil. Os brasileiros me abraçaram como se eu fosse uma deles, mesmo eu sendo americana. Eles me deram amor e eu tive muito sucesso. Hoje, eles ainda me apoiam e não apenas isso. Eu absolutamente amo e adoro a Rebeca. O modo como ela representa a ginástica brasileira é incomparável. Eu a amo e amo os brasileiros. A gente fala agora de economia. Dados apontam que a inflação voltou a subir aqui no país dias antes do presidente eleito Donald Trump assumir o poder. Pois é, e quem sentiu esse aumento foi a população. As compras básicas da semana, claro, pesaram no bolso.
O presidente eleito, Donald Trump, deve herdar um governo com um cenário econômico desafiador. O Departamento de Estatísticas informou que a taxa de inflação anual subiu acima do esperado, passou de 2,7% para 2,9% em dezembro. Os preços dos alimentos aumentaram 2,5% e os ovos foram os principais vilões. Os valores dispararam por causa da gripe aviária. Na contramão desse cenário estão os dados do emprego. Os Estados Unidos criaram 256 mil novas vagas. Mas, apesar da boa notícia, essa informação fez o mercado de ações despencar e os rendimentos de títulos dispararem. O medo do mercado é que o Banco Central americano possa adiar novos cortes nas taxas de juros do país para frear a inflação. Se isso acontecer, a população vai ser ainda mais prejudicada, com taxas altas de empréstimo, juros disparados de cartão de crédito e hipotecas mais caras. Analistas dizem que esses dados evidenciam um desafio para o futuro governo, que vai enfrentar inflação persistente, estagnada, além de um cenário incerto. Trump já disse que quer taxar todos os produtos importados dos Estados Unidos de países parceiros entre 10% e 20%. Mas isso, segundo especialistas, pode levar a economia do país para frente ou para trás e pode desenterrar o fantasma da recessão. Quando a elevação dos alimentos dificulta a vida das pessoas no dia a dia e uma queda de poder aquisitivo, a impopularidade aparece. Então, esse é um ponto central que vai ser um grande desafio para o Trump para esse ano. Outro ponto importante é que, se as promessas dele de taxarem os produtos importados realmente ocorrer, isso vai elevar os preços internos, o que pode também contribuir para mais inflação. Então, alguns desafios são bem relevantes agora, após a posse do novo presidente. Há que se conferir, porque a inflação, seja ela boa ou ruim, ela costuma ser creditada no presidente em exercício. A menos de uma semana de tomar posse para seu segundo mandato, o presidente eleito Donald Trump anunciou mais uma medida. Ele quer criar um órgão específico dentro da sua gestão para cobrar tarifas, impostos e todas as receitas de fontes estrangeiras, incluindo o Brasil. Seria uma pasta semelhante à Receita Federal, o IRS, que cobra impostos de quem vive aqui no país. Segundo o republicano, a ideia é cobrar daqueles que lucram às custas dos Estados Unidos no comércio e fazer com que eles finalmente paguem sua parte de forma mais justa. O anúncio foi feito na rede social de Trump, onde ele também disse que pretende lançar esse órgão, que terá o nome de Serviço de Receita Externa, logo quando tomar posse, isso na próxima semana. Desde o começo de sua campanha, no ano passado, o republicano anunciou seus planos de aumentar as tarifas a vários países estrangeiros. E ele já citou alguns que estão na sua mira, como México, Canadá, China e também o Brasil. E hoje foi anunciado o tão esperado acordo de cessar-fogo no Oriente Médio entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O documento, que encerra 15 meses de guerra, deve ser assinado amanhã e garante a libertação de 33 reféns. O Matias Brotero explica um pouco mais para a gente sobre esse tratado. Os mediadores confirmaram o acordo que entra em vigor no dia 19. O documento que garante a trégua deve ser assinado até amanhã. Israel e o grupo terrorista Hamas estão em guerra há 15 meses. O acordo foi confirmado numa rede social pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. O atual presidente americano, Joe Biden, disse que o cessar-fogo suspende os bombardeios e permite a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Na primeira fase do acordo, 33 reféns serão libertados em troca de 1.000 prisioneiros palestinos. Nós estamos aqui no local que ficou conhecido como a Praça dos Sequestrados, em Tel Aviv. Parentes dos reféns estão esperando mais detalhes de quando os sequestrados vão voltar para casa. De Tel Aviv, Matias Brotero para o Américas no Ar. A seguir, o governo Biden tenta incluir remédios injetáveis para a obesidade no plano de saúde federal. E as empresas de crédito pressionam a Casa Branca para voltar atrás na decisão de tirar dívidas médicas da contagem de débitos da população.
dos últimos dias de governo, o presidente Biden tenta aprovar uma medida de saúde que pode beneficiar milhões de pessoas aqui nos Estados Unidos. É a inclusão de 15 novos remédios, incluindo os populares medicamentos injetáveis para combater a obesidade, que podem entrar na cobertura do Medicare. Os detalhes com a Cone Rocha. Esses medicamentos para perda de peso estão sendo cada vez mais procurados por seus benefícios para a saúde, mas eles enfrentam um grande obstáculo: o alto custo. Agora, o governo dos Estados Unidos busca soluções para tornar tratamentos como Ozempic e Wegovy mais acessíveis. O objetivo é incluir esses medicamentos na lista de tratamentos pagos pelo Medicare, o seguro-saúde do governo americano. A medida visa reduzir custos e facilitar o acesso, especialmente para idosos e pessoas com condições de saúde agravadas pela obesidade. Especialistas destacam que esses medicamentos vão além da estética, ajudam na prevenção de doenças como diabetes tipo 2 e problemas cardíacos. Eles acreditam que com preços mais acessíveis, esses tratamentos podem impactar positivamente na saúde de milhões de pessoas. E isso é uma questão de saúde pública, não apenas de mercado. A proposta recebeu apoio do presidente Donald Trump, que vê na iniciativa uma oportunidade de beneficiar milhões de americanos. No entanto, a indústria farmacêutica continua resistindo à ideia, alegando possíveis impactos financeiros. Só para se ter uma ideia, um tratamento como o Wegovy, por exemplo, pode custar mais de $13 mil por ano. As negociações ainda devem durar meses. Enquanto isso, milhões de americanos aguardam por uma solução que possa melhorar sua qualidade de vida sem pesar no bolso. Elas entregam muito mais do que ser uma droga anti-obesidade. Ela diminui risco de infarto, ela diminui risco de AVC, ela melhora esteatose hepática, ela protege o rim. Então, a gente está falando de droga que entrega muita coisa, que trata a obesidade e todas as suas comorbidades. No entanto, e esse, infelizmente, é um problema real, o custo dessas drogas é muito alto, porque, em tese, a maior parte desses pacientes vai ter que usar isso pelo resto da vida. Então, vai ter que ser feita uma conta muito bem feita, um cálculo de custo-efetividade para ver quem vai se beneficiar mais dessas drogas. No mundo ideal, não tenha nenhuma dúvida que todo paciente com obesidade deveria ter acesso a essas drogas. No mundo real, eu não sei se isso é sustentável. A medida do governo Biden de proibir que as dívidas médicas influenciem o crédito das pessoas aqui no país já começa a enfrentar barreiras. A regra foi aprovada na semana passada para impedir que os credores usem certas informações médicas em decisões de empréstimo. A ideia do governo é remover até $50 bilhões em contas médicas dos relatórios de crédito de cerca de 15 milhões de pessoas, dando a elas mais chances de recuperação financeira e assim influenciando a economia do país a girar mais. Mas 2 grupos da indústria que mede o credit score da população entraram na justiça contra essa ação da Casa Branca. O processo quer manter as coisas como eram antes. Além dessa ação judicial, a medida também deve enfrentar oposição no Capitólio, segundo os legisladores norte-americanos. O presidente do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, French Hill, disse que está ansioso para trabalhar com a administração Trump e retificar a ação, a qual chamou de equivocada. Agora a gente fala sobre o futuro da saúde da população aqui nos Estados Unidos, porque cada vez mais aumentam as preocupações com os altos níveis de demência entre quem vive aqui no país. Espera-se que os casos dessas condições mentais dupliquem até 2060. Um desafio e tanto para os médicos que tentam entender, afinal, o que está acontecendo entre a população. De acordo com um novo estudo publicado na Nature Medicine, nas próximas décadas, aproximadamente 42% dos moradores dos Estados Unidos com mais de 55 anos terão demência. O número altíssimo é assustador, representa o dobro dos casos de demência atuais aqui no país. A Associação de Alzheimer define a demência como um termo genérico para perda de memória, linguagem e outras habilidades cognitivas. Mas, afinal, por que os casos dessas condições estão mais frequentes nos Estados Unidos e podem atingir quase metade da população em pouco tempo? Os pesquisadores explicam que um dos principais motivos é o envelhecimento dos baby boomers.
nascidos entre 1946 e 1964. Uma geração que não acompanha muito bem as evoluções tecnológicas, se afastando de muitos convívios pessoais e aumentando as chances de um rápido declínio cognitivo. O estudo também descobriu que os adultos negros e mulheres têm mais probabilidade de desenvolver demência do que os adultos brancos e homens. As descobertas foram feitas após um massivo estudo com mais de 15 mil pacientes, cujos registros de saúde foram acompanhados por mais de 20 anos. Depois do intervalo, tem alerta de uma nova nevasca que vai atingir ao menos 15 estados do país. Enquanto isso, na Califórnia, o fogo segue provocando muita devastação. Hoje, as autoridades anunciaram mais mortos nessa tragédia. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sandwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Já voltamos e para falar das últimas atualizações dos incêndios devastadores na Califórnia. O número de mortos confirmados pelas autoridades subiu para 25. 82 mil pessoas permanecem sob ordem de saída imediata em Los Angeles por causa da proximidade das chamas, que são alimentadas pelas condições secas e também pelos ventos fortes. Os bombeiros estão vasculhando todas as áreas do pós-fogo em busca das pessoas desaparecidas. Conforme eles avançam pelas regiões destruídas, o número de mortos sobe. Poucas pessoas estão sendo autorizadas a voltar para as áreas devastadas e checar suas moradias. Quem consegue retornar não resiste ao ver a destruição. Ontem eu tinha tudo. Eu tinha um teto, eu tinha um gramado para meus cachorros e agora estou em uma pequena praça confinada sem saber para onde eu vou em seguida, desabafou este morador. Alguns voluntários também estão entrando nos bairros queimados apenas para resgatar os animais feridos. A chefe do Corpo de Bombeiros de Los Angeles disse hoje que entendia o desejo das pessoas de voltar para casa, mas lembrou que muitas áreas ainda não estão seguras e que os ventos fortes voltaram a colocar Los Angeles na rota para novos incêndios. Ela pediu para a população ficar em alerta. The combination of low humidity and strong winds has further dried out the brush, increasing the risk of fire. The danger has not yet passed, so please prioritize your safety. Hoje, um grupo de moradores e empresas da Pacific Palisades entrou com uma ação judicial no estado contra o Departamento de Água e Energia. Eles alegam que a agência de Los Angeles não estava preparada para os incêndios e que a falta de água dificultou o trabalho dos bombeiros. Isso fez bairros inteiros serem queimados. Enquanto isso, milhares de bombeiros permanecem na linha de frente combatendo as chamas em 45 milhas quadradas do condado de Los Angeles. Mais de 12 mil estruturas já foram consumidas pelo fogo devastador. 82 mil pessoas permanecem em alerta para saída imediata. Outras 90 mil estão sob aviso de retirada. Já as regiões central, leste e nordeste do país estão em alerta para mais frio congelante, chuva e nevasca a partir de amanhã. E a previsão é de que nos próximos dias esse clima bem gelado se espalhe atingindo também o sudeste e potencialmente o oeste do país. Por enquanto, alertas de viagem com estradas escorregadias foram emitidos para 15 estados. Mas até o final de semana, mais regiões devem entrar na rota dessas tempestades. Os meteorologistas dizem que essa frente fria é resultado de um novo vórtice polar que vai atingir em cheio os Estados Unidos, derrubando as temperaturas em várias partes do território. Esta vai ser a terceira onda invernal intensa a cruzar o território norte-americano desde o início do ano. Os meteorologistas dizem ainda que na próxima semana há mais previsão de temperaturas baixas, tempestades, neve, chuva e muito frio.
Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar a previsão do clima amanhã, do tempo aqui. Olha só, Boston a gente tem tempo encoberto com mínima de 21. Em Nova York tem neve, tem previsão de neve com mínima de 27, máxima de 33, bastante frio nessa área. Em Atlanta a gente tem sol brilhando com máxima de 55. Jacksonville, Tampa a gente tem tempo encoberto. Miami tem previsão de chuva. E New Orleans também tem chuva com mínimo de 39. Já Houston, a máxima de 63, Evelyn. Pois é, em San Antônio a gente tem previsão de sol entre nuvens, por lá mínima de 44 graus Fahrenheit. Em El Paso, as nuvens vão embora, bastante sol na previsão para todo o dia de amanhã. Mesma coisa em Albuquerque, mas por lá a mínima chega a 29 graus. Sol brilhando bastante também em Phoenix até a faixa de Los Angeles. Las Vegas, mesma situação, faz um calorzinho de até 60 graus, mas a mínima fica em 35. Em São Francisco, a temperatura mínima sobe um pouquinho, 45 graus, e a máxima não passa de 60. E um levantamento apontou que os brasileiros estão em primeiro lugar no ranking mundial de uso da inteligência artificial. E os brasileiros usam a nova tecnologia em atividades que vão desde aprendizado e busca por informações até otimização profissional. A reportagem é da Carla Marinho. O brasileiro superou a média global no uso de inteligência artificial generativa, aquela que cria textos, imagens, vídeos. 54% das pessoas do nosso país usaram IA só no último ano, contra 48% de pessoas no mundo todo, segundo um levantamento do maior site de buscas, o Google. O estudo apontou que os brasileiros, mesmo morando fora do país de origem, são os que mais demonstram entusiasmo com as novas tecnologias e ferramentas que estão surgindo no planeta. E o mais curioso, apontado pelo levantamento, é que eles conseguem descobrir diferentes formas de usar o programa de inteligência artificial em praticamente tudo que fazem no dia a dia. Aprendizado, busca por informações, assistência pessoal, até otimização profissional. Eu vejo que a maioria dos brasileiros enxerga a inteligência artificial como um impulsionador de oportunidades, capaz de otimizar rotinas, reduzir custos e trazer soluções inovadoras. É claro que existem desafios, mas a sensação predominante é de que os benefícios superam os possíveis prejuízos e riscos, especialmente quando se faz um uso responsável e estratégico dessas ferramentas de inteligência artificial. De 2023 para 2024, as pessoas nascidas no Brasil foram as que mais abriram a mente para os programas inovadores. E eles deixaram de temer a tecnologia para aprender com ela e, com isso, se reinventar. No ano passado, apenas 15% das pessoas acreditavam que iriam perder o emprego para o IA. Olhando para o futuro, os brasileiros veem a inteligência artificial como uma força transformadora em diversos setores, com destaque para a ciência, medicina, agricultura e segurança cibernética. E 64% dos brasileiros acredita que os benefícios da inovação, seja na ciência ou na medicina, superam os riscos do avanço da tecnologia. Aqueles que abraçam a tecnologia, a inteligência artificial e buscam se aprofundar em seu uso estão em posições muito mais valorizadas no mercado, destacando-se frente àqueles que ainda ignoram ou rejeitam. É isso, o Jornal Américas no ar então termina agora. Fica com a gente porque está chegando Paulistão aqui na telinha da Record Américas, tem jogaço entre Palmeiras e Portuguesa. Até amanhã. Até.